Só então nós iniciamos a gravação. Então, como eu estava dizendo aqui para vocês, a grande maioria acertou. De fato, é uma decisão interlocutória não atacada por recurso imediatamente. A segunda está errada por quê? Cabe mandado de segurança disso? Não, não vai caber mandado de segurança. Porque o mandado de segurança, ele é para defesa de um direito líquido e certo. E não há uma certeza e uma liquidez na defesa da pessoa física, sócia de uma pessoa jurídica, quando presentes os elementos do artigo 50 do Código Civil. Então, é possível, sim, a desconsideração, e em função disso está errado. Cabe agravo de instrumento? Não. Esse número, confesso que me preocupa, porque são 12 pessoas que até aquele momento não haviam entendido que na Justiça do Trabalho a finalidade do agravo de instrumento é para atacar decisão que denega seguimento a outro recurso, a um recurso principal. Então, não poderia ser essa daqui em hipótese alguma. Em razão da natureza terminativa, será possível atacar via recurso ordinário. Não há uma natureza terminativa. Pelo contrário, isso daqui é uma decisão de meio. A questão terminativa, ela virá com a sentença. A questão terminativa, ela não tem os elementos necessários nessa decisão interlocutória. Algumas de vocês que estão aqui na aula assinalou alguma questão, entenderam de forma diferente o questionário, ou podemos prosseguir? O TRT da terceira região proferiu acórdão no processo de Tânia, em trâmite pelo rito sumaríssimo. Insatisfeita com a decisão, interpôs o recurso de revista de modo tempestivo. Em sua fundamentação, alegou e demonstrou que havia divergência com o entendimento pacificado do TRT da primeira região, juntando elementos que comprovam o alegado. Ocorre que seu recurso não foi admitido e teve denegado seguimento. Assinale a alternativa correta. Primeiramente, alguma de vocês sabe me dizer, sem ver aqui, sem precisar ler as alternativas, por qual motivo ela teve o recurso dela denegado? Se quiser, pode habilitar o microfone. A questão aqui, pessoal, é por se tratar de procedimento sumaríssimo, eu não tenho as mesmas hipóteses de cabimento que eu teria no recurso de revista no rito ordinário. Então, as hipóteses de cabimento no recurso sumaríssimo, no procedimento sumaríssimo, via de regra é quando houver ofensa expressa à Constituição Federal, à lei federal e à jurisprudência pacificada pelo TRT, pelo TST. Então, não cabe recurso de revista quando houver divergência com o julgamento de outro tribunal. Então, por isso, a alternativa a ser assinalada é essa que começa, decisão acertada. Não haviam sido preenchidos os fundamentos admitidos, embora seja cabível agravo de instrumento, que será julgado pelo TST. Por que eu coloquei essa função do agravo de instrumento? Por conta disso daqui. Denegou seguimento, ainda que não preenchidos os requisitos de admissibilidade, é possível atacar via o agravo de instrumento. Lembrem-se sempre daquilo que eu digo: denegou seguimento, cabe agravo de instrumento. Denegou seguimento, cabe agravo de instrumento. Não se esqueçam disso jamais. Essa daqui teve muitas marcações.
A decisão foi equivocada, pois preenchido o requisito da divergência, sendo cabível o agravo de instrumento que será julgado. Até o preenchido requisito da divergência, errado. A partir dele, completamente correto. Então, a divergência, nesse caso aqui, é indiferente, não admite, não permite o seu cabimento. Decisão acertada, não havia sido preenchidos os fundamentos admitidos, embora seja cabível o agravo regimental que será julgado pelo TST. Não. Não, porque não será o agravo regimental, é o agravo de instrumento. Não tem, nem seria possível aplicar aqui o princípio da fungibilidade. Seria o agravo de instrumento e somente ele. A decisão foi equivocada, pois preenchido o requisito da divergência, sendo cabível o agravo regimental que será julgado pelo TST. Mesma coisa, não tem condição de estar correto. Alguém tem algum questionamento a fazer, alguma ponderação a fazer sobre essa questão? Não? Ótimo. O relator monocraticamente poderá negar provimento ao recurso de revista que for contrário à tese fixada em julgamento de recurso repetitivo ou de repercussão geral. A decisão encerra a jurisdição trabalhista. A informação está errada. A informação está errada por alguns pontos. Primeiro, que se monocraticamente o relator negar provimento ao recurso de revista, será cabível o agravo regimental, para que a turma possa reverter essa decisão, certo? Mas o relator, ele tem o poder de denegar seguimento monocraticamente? Sim, ele tem. E se a parte não agravar, aí sim haverá o encerramento da jurisdição trabalhista. Por isso que está errado. O encerramento ele vai acontecer depois do prazo para a interposição do agravo regimental ou quando esse agravo regimental não for provido. Dessa pergunta, pessoal, tudo certo? Alguém tem alguma ponderação a fazer? Sobre as hipóteses de cabimento dos embargos infringentes, assinale a alternativa incorreta. Necessário que o processo seja de competência originária do TST. Texto de lei. Assim está no regimento interno. Cabível contra acórdão unânime. Não. Aqui é cabível contra acórdão divergente, acórdão não unânime. Os embargos infringentes serão restritos à cláusula em que há divergência. Perfeito. Eu não posso fazê-lo de forma geral. Eu tenho que fazer especificadamente. Os embargos serão julgados pela seção de dissídios coletivos no TST. Não. Desculpa, gente, eu estou com embargo de divergência na cabeça. Sim, os embargos infringentes eles serão julgados pela seção de dissídio coletivo, tanto em grau originário quanto em grau recursal. Sobre isso daqui, alguém tem alguma ponderação a fazer? Primeiro, eu estou indo muito rápido, está sendo possível compreender, não estão conseguindo entender? Me deem um feedback aí, por favor. Pode escrever, viu, gente? Não, obrigado, Núbio.
Sobre os embargos de divergência, assinale a alternativa incorreta. O relator monocraticamente denegará seguimento aos embargos quando a decisão estiver em consonância com o entendimento firmado em orientação jurisprudencial. Isso está correto. O J, para essa finalidade, é admitido como jurisprudência uniforme. Cabível de decisão unânimes ou não unânimes, desde que haja decisão conflitante em grau de recurso ordinário. Perfeito. Aqui eu não estou discutindo mais as razões do recurso ordinário. Aqui o que nós estamos debatendo é o ponto que levou esse processo ao TRT. Portanto, o que aconteceu no TRT não nos interessa mais. Orientação jurisprudencial serve como meio de comprovação tanto de divergência quanto de jurisprudência pacífica. Perfeito. Não há nenhum retoque nessa alternativa. A divergência apta a ensejar os embargos devem ser atual. Sim, divergência atual é aquela que ainda não foi superada por reiteradas decisões proferidas pelo tribunal quando da mesma matéria. Ou seja, é aquilo que está no texto da lei. Atual é aquilo que não é antigo. Infelizmente, não há uma outra forma de compreender que não seja assim. Atual seria, então, aquilo que não foi superada por notória jurisprudência do tribunal. E, por fim, é incabível agravo regime. Professor, Oi. agora consegui acessar aqui pelo celular, porque meu notebook não está dando certo de jeito nenhum. Sem Você problema. está me ouvindo? Perfeitamente. Essa questão dos embargos de divergência, essa que você acabou de passar, ela veio, por exemplo, para nós, lá no link, como para assinalar a alternativa correta. Ah, essa daqui eu alterei ela depois, por conta da... que senão seriam 3 respostas certas. Pois é, aí, nesse caso, para nós, a gente vai pontuar, porque eu recebi como alternativa correta essa última, que a divergência apta a ensejar é atual. Mas, mesmo assim, gente, essa questão ela tem dupla, mais de uma resposta, porque veio na alternativa, no cabeçalho, como para assinar a correta. Acho que até te mandei para o seu e-mail, porque eu fiquei numa Foi. sinuca. Essa daqui ela foi anulada. Todos Ah, pontuarão. porque eu só aqui pensando, será que eu é que marquei? Assim, eu estou ficando doida? Porque ela estava só correta. Aí, como Isso, correta, estavam corretas a 1, a 3 e a 4. exatamente. Por isso que eu estou aqui, meu Deus, até pontuei mesmo, porque lá meu resultado, eu cliquei, estava como eu tivesse errado realmente. Não, essa daqui todos terão a pontuação dela atribuída. Ah, professor, então valeu. Desculpa ter te interrompido, mas eu só consegui Não, acessar agora. gente, não tem problema. Para aluno que participa, jamais eu vou me incomodar, vou reclamar. Pode intervir quando achar necessário. É, eu Por te favor. agradeço, mas é porque eu estou morando perto de uma obra que tem uma serra que está desde 6h30, ela está tocando aqui. Então, eu vou ligar o microfone, porque deve estar incomodando vocês aí. Eu não estou ouvindo, por hora. Graças a Deus, porque, francamente, professor, está difícil morar aqui esses dias. Uma obra de um Ah, prédio, são acho que 45 janelas, eles fizeram 3, aí eu vou ter o barulho por bastante tempo ainda. nossa Senhora. É, tenha Mas então, fé. então essa está tranquilo, né? Só para eu não ficar com a cabeça aqui meio Pode ficar tensa. tranquila. Essa daqui todos terão uma pontuação atribuída. Ah, então, beleza. Obrigada, professor. E a última é incabível agravo regimental ou agravo interno contra a decisão proferida por órgão colegiado, uma vez que serve para impugnar decisão monocrática nas hipóteses previstas. A afirmação está correta. Porque o agravo regimental, ele tem qual finalidade?
de pegar a decisão que foi proferida por esse juiz monocraticamente e levar para esse daqui, que é o colegiado. Então, por essa característica, eu não tenho a possibilidade de interpor o agravo regimental contra a decisão de órgão colegiado. Certo, pessoal? Vou interromper aqui e vou abrir o segundo trabalho. Selma, enquanto eu vou abrindo aqui, eu vou te falando também. Aqui, do lado do meu condomínio, tem uma obra de uma concessionária de carros. Eu moro do lado oposto. Ela fica para o lado da Marco Xerém e a minha casa fica para o lado aqui da Mata do Ipê. Mas, e a obra aqui, até pela necessidade, está indo a toque de caixa. Então, eu sei bem o que você está passando. Só que a minha já tem alguns meses que isso está assim. Então, é sofrimento. Menino querendo dormir de manhã cedo e não conseguindo, mas ainda bem que o pessoal está trabalhando. Pois é, fico pensando isso, mas como já tem assim, tantas modernidades em construção civil, a Indy Construtora fez um prédio de frente à minha casa. Não tive um terço do transtorno que estou tendo com essa outra construtora. O prédio da Indy, acho que 14 ou 15 andares, um apartamento por andar, e não teve esse tipo de ruído. Eles são mais rigorosos com questões de segurança. E também acho que mais modernizados nesse sentido, porque essa outra está difícil, professor. Eu até estou sem graça, porque eu acho que está atrapalhando vocês quando eu ligo o microfone. Não, pode ficar tranquilo, não é incômodo algum. Então, valeu, obrigada. Nada. Pessoal, vou compartilhar aqui a segunda atividade. Da primeira atividade, todo mundo entendeu, ficou tranquilo, além do questionamento feito pela Selma, alguém tem mais alguma coisa a fazer? Lembrando que o dela foi deferido antecipadamente e a pontuação de todos, com relação àquela questão, não terá problema algum. Todos receberão a pontuação total dela. Aí era para ter compartilhado. O Meet, ele está dando tá com um probleminha de delay aqui, que está complicado, viu? Peraí, deixa eu fazer um negócio aqui. Eu vou sair de um usuário e vou entrar com ele novamente. Deixa eu ver se vai agora. Não está compartilhando. Ah, foi. Agora foi. Essa daqui, pessoal, já é a segunda atividade de processo do trabalho. Então, vem. Analise o seguinte enunciado. Elaborada a conta e tornada líquida, o juízo deverá abrir às partes o prazo comum de 8 dias para impugnação fundamentada com a indicação dos itens e valores objeto da discordância sob pena de preclusão. Aqui, quem estiver com a CLT, é o texto do 879, parágrafo 2º. Então, essa informação, ela está incorreta ou ela está correta? Ela está correta. Ela está correta em função da possibilidade de impugnar o valor antes da homologação. Simples assim. É o texto frio do 879, parágrafo 2º. É o que vocês, que já fizeram a primeira fase da OAB, são desafiados nela. É texto seco de lei ou de... texto seco de lei, normativo. A informação não está incorreta. Então, aqui, onde está o erro? A informação está correta. Somente após a homologação é possível impugnação. Isso era antes de 2017, antes da reforma trabalhista.
A informação está incorreta, somente será possível impugnar os cálculos quando a liquidação for por habitamento. Não. Aqui não falou nem lé com crê. A impugnação é possível, tão logo seja tornada líquida, o magistrado abrirá um prazo comum de 8 dias para que a parte impugne de forma especificada, sob pena de preclusão. 879, parágrafo 2º. Independentemente de qualquer requerimento, os juros de mora integrarão o cálculo em liquidação, ainda que não requerido, e mesmo quando não constar da decisão. A afirmativa está correta? Justifique. Sim, a afirmativa está correta. Não, esse aqui eu recebi a resposta de vocês. Mas a grande parte respondeu que a alternativa está correta e a justificativa para isso não seria apenas a súmula 254 do STF. Eu posso utilizar ela? Até posso. Mas ela está correta por conta da súmula 200 e da súmula 211 do TST. Mas todos que colocaram a 254 do STF, todos que colocaram a 200 e as 211 do TST, serão admitidas como respostas corretas. A resposta que eu esperava, essa daqui, sim, de acordo com as súmulas 200 e 211 do TST, são os pedidos implícitos, pedidos que, mesmo quando não requeridos, serão considerados, como é o caso dos juros de mora. Professor, se eu coloquei a súmula 254 do STF, minha resposta será parcialmente correta? Não, a sua resposta será correta. Porém, o que eu esperava, por ser uma atividade de fixação de conteúdo, eram as súmulas 200 e 211 do TST. Não deixa de estar correto, mas a resposta completa seria essas duas súmulas, que foram as súmulas que nós tratamos em aula. Oi? Desculpa te interromper. Eu estou conferindo aqui com as minhas respostas. Eu justifiquei somente na 211. Eu não me atentei à súmula 200. Sem problema. De forma alguma. Tá bom, obrigada. Deixa eu abrir aqui. Professor. Oi? Foi interessante mais essa questão, porque eu fiquei numa sinuca danada, porque eu peguei o slide da aula, eu copiei sempre no caderno, né? Falei muito bem, agora como que eu faço? Aí eu falei, vou pesquisar se tem mais alguma súmula. Quando eu olhei essa 254 da STF, eu falei, poxa vida, agora por uma questão de hierarquia, o que o professor vai esperar de nós? Acho que ele vai esperar 254. Eu coloquei, mas eu fiquei tão em dúvida, meu Deus do céu. Não. Esse raciocínio, ele não está correto, não, né, professor? Esse raciocínio que eu fiz de pensar. Eu imaginei assim, se o TST, que é o Tribunal Superior da Justiça Especializada, já definiu isso em súmula, e até o STF já falou alguma coisa, será que eu vou voltar na hierarquia? Você acha que está errado pensar? Não. Se você estivesse na segunda fase da OAB, você teria acertado 0,6 pelo sim e seria perfeitamente discutível e recorrível se você tivesse fundamentado só pela 254. Porque o examinador que exige a 254, a 200 e a 211, ele está exacerbando no seu direito de correção. Então, por isso que eu estou falando, quem colocou a 200 do TST, correto, quem colocou 211, correto, e quem colocou a 254 do STF, está correto também. O que eu queria de vocês, a resposta era que está sim correto, porque juros de mora e correção monetária são pedidos implícitos. Eles estarão inseridos na conta, independentemente de requerimento. O raciocínio de qualquer um que tenha colocado essas três súmulas, perfeito. E Núbia, só terminando a sua consideração, eu assinalei a 200 e a 211. Então, ambas, a 211, ela complementa a 200.
a 200 ela fala dos juros e a 211 fala que isso será considerado na liquidação independentemente de requerimento. Então, não está errada a sua resposta, não. Elaborada a conta pela parte ou pelos órgãos auxiliares da Justiça do Trabalho, o juiz procederá à intimação do MPT, na condição de fiscal da lei, no prazo de 8 dias, sob pena de preclusão. A informação está incorreta. Primeiro, o Ministério Público do Trabalho, ele somente agirá em ações trabalhistas que houver legitimidade. Então, não tem essa condição de que, tornada líquida, o MPT tenha que ser notificado. Não, isso não procede. Não tem razoabilidade. Isso daqui, o que eu fiz? Eu peguei o texto de lei e inseri o MPT. Fora isso, não existe nada de real. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para apresentação dos pareceres ou documentos elucidativos no prazo que fixar, e deverá nomear perito, observando-se no que couber o procedimento da prova pericial. Assim como aconteceu na primeira atividade, essa daqui está anulada. E está anulada por quê? Porque a resposta não teria lastro com a questão, porque eu não faço menção ao MPT aqui nesse questionamento. Então, essa daqui não tem resposta correta e todos acertaram esse ponto. A liquidação poderá ser realizada na pendência de recurso. A afirmação está corretíssima. João Paulo, licença. Oi. Deixa eu te perguntar. Eu respondi as minhas questões posterior à data do trabalho. Aí, assim, ela vai ser corrigida ou não? Vai ser corrigida, mas não vai receber a totalidade dos pontos. Entendi. Tudo bem, então. Mas vai sim. Obrigado. Tá Zero, comigo, zero, somente, é igual eu brinco na aula. Só tira zero comigo se xingar minha mãe, se xingar minha esposa, se xingar meus filhos. Fora isso, ninguém tira zero. Uhum. Tá bom, obrigado. Nada. A liquidação pode ser realizada na pendência de recurso? Claro, vigora na Justiça do Trabalho o efeito devolutivo. E pelo efeito devolutivo é perfeitamente possível a execução provisória. Portanto, é sim admitido a liquidação na pendência de recurso. Quando da elaboração do demonstrativo depender de dados em poder de terceiros ou do executado, o juiz poderá requisitá-los sob cominação do crime de desobediência apenas em face do executado por ser parte do processo. A informação está completamente equivocada. O terceiro que estiver na posse de documento indispensável também poderá ser apenado. E por quê, pessoal? Porque ele estará obstruindo o regular andamento do processo. Em função disso, ele será igualmente apenado. Certo, pessoal? Vou interromper aqui o compartilhamento. A terceira atividade de processo, ela tem o prazo de entrega dela para hoje, né? Dia 1º. Exatamente. Essa daqui, em função de ainda estar no prazo para resposta, e para que, só para vocês entenderem, eu tenho respondidos deixa eu ver se vai aqui, porque hoje o Google Meet está complicadíssimo.
Não, ele simplesmente não vai. Então, eu vou sair, pessoal, do usuário que eu estou compartilhando e vou retornar, porque tá difícil. Deixa eu ver se agora vai. Agora foi. Para vocês entenderem, eu tenho 71 respostas. Dos outros, vamos pegar aqui o primeiro trabalho. Eu tenho 95. O segundo trabalho, eu tenho 98. Então, eu tenho quase certeza que todas vocês que estão aqui na aula e aqui, 98, já responderam. Então, para não prejudicar quem respondeu e para não facilitar quem ainda não respondeu, com essa terceira atividade, nós faremos um trabalho diferente. Vocês já fizeram? Tem alguma questão que não tenha ficado claro, que queira uma resposta, ou foi feito tudo tranquilo e o que eu vou fazer? Eu vou gravar um vídeo da correção dessa daqui e vou disponibilizar até amanhã. Dessa terceira atividade, alguém tem alguma consideração a fazer? Alguma questão que precisa ser abordada com um cuidado maior? Ou está tudo tranquilo? João Paulo, Oi. a minha dúvida não é nem em relação às questões em si, mas é porque os 2 primeiros trabalhos chegou a minha resposta no meu e-mail, né? Porém, esse terceiro trabalho eu não recebi nada no meu e-mail. Aí eu tô com medo de não contar que eu fiz. Aí eu tirei print, foto, mas não tenho nada no meu e-mail com... Para ficar tranquilo. Ah, tá bom, obrigada. Porque, gente, eu tento... Aqui, Selma. Eu tento ser modernoso. Só que quando eu faço, eu tenho que fazer isso daqui. Aí eu coloco isso. E o que aconteceu? Dessa vez, eu não assinalei. Então, eu vou até salvar aqui, quem sabe vocês recebem. Mas foi um erro procedimental. Camila, cadê o seu? Não, Camila. Camila Camargo. Está aqui também. Quase que eu coloco a Camila errado. Pessoal, então é isso. Não, pode... Selma, eu tenho certeza que vocês não deixariam de enviar. Infelizmente, isso daqui é uma questão de procedimento. Por isso que eu tenho certeza que para o próximo semestre, seja qual for o desafio, nós estaremos preparadíssimos, porque esse primeiro semestre provou quão valorosos os professores e os alunos são. Então, para o próximo semestre, nós estaremos preparados para qualquer atividade. Só vou interromper a gravação para não ficar muito extensa e também para que quem vier só para corrigir o trabalho tenha condição de fazer, certo? Então, aos que forem assistir a gravação, encerrada, um abraço para vocês.